tinha uma irmã lá, ela também era obreira, eu era obreira, era tudo obreira, eu era obreira, era obreira, a outra irmãzinha que andava lá com ela era obreira, todo mundo era obreira. E aí, o que aconteceu? Ela era uma irmã fervorosa, gente, que amor de irmã, estou te falando de coração, ela era uma pessoa meiga, uma pessoa de Deus. Eu amava ouvir ela cantar. Ela chegava lá com a roupinha dela de obreira, chamava todo mundo lá na frente. Gente, chamava as obreiras, vem pra cá, vamos fazer uma oração enquanto o pastor não chega. Aí a gente dava a mão, fazia oração, aquela coisa toda, adorava a Deus. E aí, depois que a gente fazia oração, eu lembro que eu sentava lá com a minha Bíblia lá, ela sentava na cadeira, mas ela cantava, eu gostava de ouvir ela cantar, ela cantava cada louvor lindo. Uma irmã humilde, sabe? Um amor de pessoa. E ela já estava lutando lá vários anos que o marido dela e o filho se converteram. Ela só tinha um filho, era ela, o marido e o filho. Depois de muitos anos, o marido dela começou a ir devagarinho, foi batizado. Passou mais um tempo, o filho foi indo devagarinho, foi batizado. Ela estava toda feliz. Toda feliz, quer dizer que as coisas estavam mudando na vida dela. Você lembra dela, né? Da irmãzinha, então. Aí, o que acontece? Ela foi indo e tal. De repente, essa obreira que andava com ela, que ela era essa obreira, assim, ela se dava com todo mundo, mas as duas andavam, porque elas moravam lá na mesma região, elas vinham de ônibus, voltavam de ônibus. De repente, essa obreira que andava com ela, essa obreira começou a fazer uns troços esquisitos dentro da igreja, começou a falar mal dos outros, entendeu? Começou a tentar jogar umas contra as outras dentro da igreja, entendeu? E aí eu comecei a perceber isso, que a gente chegava de manhã, a gente era tudo obreira, vamos limpar aqui, vamos embora. Ela já começava a falar, mas aí esse pessoal faz isso, não sei como é que o pastor não vê isso, que não sei o que, já começava a meter o mal nos outros, tal. O que eu percebia? Eu percebi isso e me afastei assim, inteiro. De vez eu ficar ali, gente, vou limpar o banheiro, tá? Sai de perto, porque a Bíblia fala para você apartai-vos dos maus obreiros, já viu isso? Não estou falando que vocês são obreiros não, tá? Estou falando porque eu não vejo isso em vocês não, estou falando que aconteceu isso lá. Apartai-vos dos maus obreiros. Então eu via que ela estava falando mal, fazendo contenda, aquela coisa toda. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a me afastar. Eu falei, eu vou me afastar porque isso vai dar ruim. E as duas, de manhã falava de um, falava de outro. Até que uma vez bateu um vento lá, derrubou uns negócios no escritório do pastor. Bateu um vento e derrubou uns negócios lá. E eu tinha visto a hora que o vento bateu e que derrubou. Elas falaram que não, elas falaram que foi os filhos de uns pessoal lá da igreja que derrubou. Eu fiquei quieta, não falei nada. Aí espalhou na igreja todinha que foi os filhos que derrubou. Eu falei, meu Jesus. Eu falei, eu estava ao vivo, eu não vou falar nada, não vou me meter em nada, vou ficar quieta. E começou. Essa obreira tão boazinha, ela começou a ficar esquisita. Começou a ficar ignorante, do nada. Aí, eu acho que o diabo, ele fez o seguinte, acho que ele tentou usar aquela irmãzinha para derrubar ela. E tentou usar as duas para me derrubar. Como eu saí fora, eu acho que o diabo ficou com raiva. Assim, sabe, ele fica com raiva quando ele não consegue se derrubar. Então, essa irmãzinha que era tão boazinha, começou a me tratar mal, do nada. Me tratar mal, cara de raiva. Aí eu chegava lá, né? Bom dia. Aquela como a minha lá pro ponto de trás. Continuei orando. Presta bem atenção, eu não deixei sujar o meu coração. Eu sei que a minha luta não é carne e sangue. Deus também já tinha me tirado do mundo das drogas, tinha me batizado com o Espírito Santo, estava convertendo a minha família. Eu sabia que o diabo estava a fim de me derrubar. Eu falei, não vou deixar manchar meu coração não. Aí comecei a orar por ela. Falei, Deus, tem misericórdia dessa irmã, liberta ela desse espírito, está enganando ela e tal. Aí quando foi um dia, eu cheguei perto dela,
e a gente estava fazendo uma campanha lá para ver quem ia ser batizado. Cada um orava pelo outro para ser batizado com o Espírito Santo. Eu já era, mas eu estava ajudando eles. E eu soube que o sonho dela era ser batizada com o Espírito Santo. Então eu fui perguntar a ela se ela queria participar. Eu falei, você quer participar da nossa oração para você ser batizada com o Espírito Santo? Ah, eu quero então, mas aí eu vou botar o seu nomezinho para alguém orar por você, que era um orando pelo outro. E você vai orar por fulano. Não, então não quero não, já tem muita coisa para me orar, não quero não. Então tá bom. Aí, com uma ignorância, sabe? E ela ficou tranquila, ficou esquisita. Aí sabe o que aconteceu? Ela começou a faltar os cultos, eu orando por ela, falei, essa irmãzinha não tá bem não. E aí ela é a outra que começou a falar mal dos outros. Aí sabe o que aconteceu? Um dia ela foi, no dia de domingo, nunca mais eu esqueço desse dia. E o meu pastor estava falando sobre quando você erra com alguém, você tem que pedir o perdão dela. Meu pastor pregou sobre isso. Então no final do culto, a gente ouvindo e tal. Quando eu ia passando perto dela, tá vendo? Tá com uma ignorância, sabe? Eu falei, oi minha filha, tudo bem? Bom dia. Ela já estava um tempo sem ir na igreja. Bom dia, paz do Senhor, a paz. Eu quero te pedir perdão. Eu falei, mas a senhora não me fez nada. Sempre faz alguma coisa. Você me perdoa? Mas com uma grosseria. Eu falei, amém, irmão, perdoa a força praticamente. Tá bom, irmão, eu te perdoo, mas você viu que não houve um arrependimento. Eu sei lá se estava dando alguma coisa errada na vida dela, ela foi pedir por pedir só porque o pastor falou. Mas não houve um arrependimento, era uma grosseria. Continuou aquela ignorância comigo, eu não fiz nada com ela. E aí eu continuei orando. Sabe o que aconteceu? Antes de eu vir para cá, essa irmã se desviou, saiu da igreja, marido saiu, filha saiu. Essa outra irmã que vivia falando mal junto com ela morreu, faleceu. E aí, quando foi um tempo atrás, eu perguntei ao pastor, falei, pastor, e a irmãzinha fulano de tal? Ele, Fabiana, pelo amor de Deus, se você vê ela, você nem conhece. Tá bebendo, toda largada, roupa curta, tá irreconhecível. E eu tô aonde? E se eu caio naquilo lá? E se eu fico com raiva dela também? Porque você vai tentar salvar a pessoa, mas se você não conseguir, cuidado. Aquele que está de pé, cuida para que não caia, senão a pessoa vai cair e vai derrubar você também. E se eu caísse naquela lábia, me fala? Estaria ela afastada, teria destruído a família dela e eu teria destruído a minha. Mas eu não deixei isso entrar no meu coração. A minha luta não é carne, não é sangue. Se eu fico com raiva dela, eu estava perdida, porque ela estava fazendo isso aqui, ó. Eles começaram a fazer isso aqui. Vamos lá no livro de Provérbios, que Deus abomina isso aqui. Entendeu? Então você tem que ter cuidado com o seu coração. O diabo já pegou aquela pessoa, olha, ele pegou a mulher dentro da igreja e tentou usar ela para me pegar. Tipo assim, se eu usar alguém lá de fora, ela não vai cair. Tentar usar uma pessoa de dentro da igreja para tentar derrubar ela. Você tem que ter cuidado com isso, pessoal. Cuidado com o seu coração, perdoa, deixa para lá. Ah, mas aí fez, o problema é dela. Cada um vai responder segundo as suas obras. É você que Jesus não falou. Vamos supor assim um exemplo. Presta bem atenção nesse exemplo aqui. Eu ensino aqui, amai a voz que ouve, amai a vossos inimigos, não é isso? Vamos supor assim que a Zuleide, não estou falando que é isso, estou dando um exemplo. Zuleide e a Cida ouviu a mesma palavra, vocês não ouviram a mesma palavra? Só que essa palavra é individual para cada uma. Se Cida não quiser amar o inimigo dela, vamos supor assim, está amarrado no nome de Jesus, que Cida e... Não vai acontecer em nome de Jesus, que Cida e Zuleide tivessem um desentendimento. As duas não aprendeu que é amar o inimigo?
Mas Cida está chateado com Zuleide e não quer perdoar Zuleide, não quer assunto com Zuleide. A Zuleide tem que orar pela Cida, entregar a Cida na mão de Deus, e ela tem que fazer o que Deus falou, amai a vossos. Mas a Cida não ama. Aí é problema dela. Você está entendendo? Cada um vai responder segundo as suas obras. Eu também não vou amar porque Cida não ama, você vai cair junto com Cida. Não é para você fazer isso, você tem que obedecer o seu mestre, não importa quem vai obedecer, quem não vai obedecer. Os que não obedecem, você vai orar por eles. Vocês estão entendendo? Sim ou não? É você e Deus. É igual eu lá, eu obedeci a Deus. Cadê? As duas irmãs não estavam lá, uma morreu, a outra se desviou e eu estou aqui. Por quê? Eu aprendi com Jesus, falei, eu vou botar em prática, eu não vou. E até hoje, eu estou falando do fundo do coração, não tenho nada contra essa irmãzinha. Se eu ver ela hoje, eu vou abraçar ela, falar com ela, mesmo ela saindo de lá com raiva de mim, sabe que deu na cabeça dela, não é? Isso aí é ela e Deus. Tomara a Deus que ela morte com a presença de Deus. Sim, entendeu? Sim ou não, gente? É assim, senão você derruba a sua família, você destrói a sua família por causa do diabo, não é nem por causa dos outros. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é carne. O diabo está usando aquela pessoa para te destruir, você está aceitando, você não tem que aceitar isso não. Entendeu? Cuidado. Pastora, uma pessoa me odeia, me vê, chega a babar, o problema é dela. Você que não pode sentir isso. Vai orando, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, essa pessoa não sabe nem o que ela está fazendo. Entendeu? Você vai orando por ela, mas limpa seu coração. Gente, nós que somos cristãos, a gente não podemos ficar olhando para isso. Isso é perda de tempo, isso é o rabinho do gato para te distrair. Isso é rabinho de gato. Preste atenção na palavra, vai orar, vai buscar a Deus, vai se consagrar. Igual eu lá que eu fui pegar minha pedrinha de Jacó, fiquei orando até de madrugada com a minha pedrinha de Jacó. É isso que você tem que fazer, você tem que crescer, você tem que evoluir, sua família tem que ser salva. Se você ficar olhando para o rabinho do gato, você não vai a lugar nenhum. Entendeu? Isso não é só na igreja, não, até dentro da tua casa. Às vezes o diabo tenta usar alguém dentro da tua casa, que é para você ficar focado naquela pessoa. Meu Deus, xingou de novo. Meu Deus, mentiu de novo. Meu Deus, enquanto isso você está só olhando para a pessoa, você não está olhando para Jesus. Deixa a pessoa ali, vai se consagrar, vai cantar um louvor, vai adorar a Deus. Senhor, estou aqui na tua presença e tal. Quando você sentir aquela presença de Deus, aí você apresenta. Estou apresentando o Bernardino. O diabo está lá usando. Deus tira aquele demônio de lá. Eu amarro ele, mando embora. O diabo não vai resistir você, porque você está se enchendo de poder. Agora, se quando você ficar olhando para o rabinho do gato, você não busca Deus e as coisas não acontecem. Entendeu? O bichinho vai continuar ali, porque ele está conseguindo distrair você, ele não vai sair dali nunca. Entendeu? Lá no Provérbios, eu já contei aqui a história do rabinho do gato, não contei? O pastor falou? Então, é o rabinho do gato, você tem que ver isso aí. Tudo para tirar você não orar, não se consagrar, não fazer um jejum, porque jejum e oração é poderoso. Entendeu? Tudo para isso. Olha o que essa irmã começou a fazer lá dentro da igreja, que a gente nunca deve fazer. Se você vê alguém fazendo isso, deixa a pessoa fazer sozinha. Não faz, não. Deixa a pessoa fazer sozinha. Foi o que eu fiz. Eles começaram a falar um dos outros lá dentro da igreja, eu ia lá, limpava o banheiro, pegava minha Bíblia, ficava lá atrás. Elas ficavam lá na frente, eu ficava lá atrás com a minha Bíblia. Não queria, não. Se eu me envolvesse naquilo ali, eu ia acabar fazendo isso aqui. Vamos lá, Provérbios 6, versículo. Nós somos muito bem ensinados para não cair nessas coisas, tá? É igual a pessoa que veio falar um negócio como eu falei, irmã, se você fizer uma igreja perfeita, que não vai ter nada, só no céu. Toda igreja tem algo que tenta arrumar, se ele puder arrumar alguém ali dentro, que não esteja firme com Deus, para perturbar os outros, tirar os outros da presença de Deus, ele vai fazer, ele fez isso no céu. Quem tem que estar preparado é quem? Nós, gente, eu passei por isso. Não estou falando só dessas irmãs, não, eu passei outras lutas lá. Por incrível que pareça,
E sem brincadeira nenhuma dessas pessoas está lá hoje em dia. Tinha uma outra irmã lá que eu passei um perrengue com aquela irmã. A irmã implicava comigo, irmão. Sério. Ela estava bem. Quando eu chegava, parecia que o problema da vida dela era eu, irmão. Sério. A mulher tinha uma birra comigo. Eu nunca fiz nada com ela. Estou falando de coração. Nunca respondi ela mal, nunca tratei ela mal. Mas ela tinha uma implicância comigo. Hoje ela também não estava lá, eu sou uma pastora, hoje eu estou aqui pastoreando, cadê ela? Ela não ficou lá não. Entendeu? Aí você vai ficar aí nessa, vai ficar aí nessa que você é bobo. Se você ligar, Deus vai ficar olhando para você, você é muito bobo. Você foi ensinado na palavra, você está dando confiança para o diabo. Entendeu? Está dando lugar para ele, não é para você dar lugar para ele. Aí ele está falando aqui, ó, vamos lá. Provérbios 6, lá no versículo 16. Provérbios 6, 16. Acharam aí? Olha o que está escrito aí. Essas seis coisas aborrece o Senhor. E a sétima, a sua alma abomina. Sabe o que é abominar? Ele tem nojo. O que é? Olhos altivos, língua mentirosa e mão que derrama sangue inocente. Não é isso? Coração que maquina pensamentos viciosos. Vamos dar uma paradinha nesse pensamento vicioso? Isso aqui pode ser um vício de celular, pode ser um vício de jogos, pode ser um vício de bebida, essas coisas assim, pode ser um vício de pornografia, que isso é um pecado. E a Bíblia diz, gente, que o salário do pecado é o quê? A gente tem que fugir de tudo que é pecado. Você está entendendo? Tem gente que tem vício de pornografia, vício de masturbação, isso tudo é pecado, gente. Pensamentos viciosos, tem que fugir disso. Ah, pastor, como é que eu fujo disso? Você tem que se consagrar, aplicar um jejum, orar, entendeu? Pedir força a Deus, que é para você fugir de tudo aquilo que Deus não aprova. Você entendeu? Jesus chamou a gente para a liberdade, para sermos livres, não escravos de nada. E o vício é o quê? O que é o vício? É uma escravidão. Você está entendendo? O vício é uma escravidão. O vício é um troço que você não consegue deixar de fazer aquilo ali. E o vício, você só vence o vício, primeiramente com a palavra de Deus, e segundo com a oração. É orando, jejuando. Eu tinha uns vícios quando eu vim para a presença de Deus. Eu bebia, fumava, cheirava, era cheio de vício. O que eu fazia? Eu ia para a igreja, ouvia a palavra, ia para casa, eu orava, eu jejuava pela minha própria libertação. Deus, me ajuda, me liberta desse vício, desse troço horrível, porque o vício é um troço espiritual, né? Tenta dominar a pessoa não quer, mas o troço está ali, ó. Você entendeu? Então você tem que vencer isso. Se vencer sozinho, você não consegue. Jesus disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Você tem que buscar o Senhor. É Ele que vai tirar isso de você. É Ele que tirou de mim o vício da bebida, das drogas. É Ele que tirou, não foi eu sozinha. Sozinha eu não conseguia. Você tem que recorrer a Deus. Senhor, não quero, tira isso de mim. E aplica o jejum, luta, porque você tem que lutar contra aquilo que vai te afastar de Deus. É melhor você lutar contra o pecado do que você se afastar de Deus. Glória a Deus. Então isso é uma das coisas que aborrece a Deus, ó. Pensamentos viciosos, que é aqueles pensamentos que não tem nada a ver com Deus. O pensamento, ele também é um pecado, sabia? Não consumado, mas ele é um pecado no seu espírito, na sua alma. Então você tem que pedir a Jesus: Senhor, me dá a mente de Cristo, me ajuda a pensar nas coisas que são do alto. Mas para você pensar nas coisas que são do alto, você também tem que se encher das coisas que são do alto. Você está vazio, você não tem uma palavra, não medita numa palavra, você não faz uma oração, não faz um jejum, você está vazio. Entendeu? Você tem que se encher das coisas de Deus, meditar lá na palavra de Deus,
orar, cantar um louvor, tudo seu, você busca ser assim, pro lado de Deus. Vai assistir um filme, vê um filme evangélico. Não se enche das coisas do mundo, não. Se enche das coisas de Deus, do alto. Aí sim você vai conseguir vencer, você vai ter força para vencer. Então ele está dizendo aqui, e pés que se apressam a correr para o mal. Não é isso? Às vezes você está vendo lá, vou lá na casa do Joaquim falou mal de você, você vai lá também, vou lá na casa do Joaquim, vou falar com o marido dele, vou falar com o marido dele, o marido dela, ou vou falar com o marido dela, ou vou falar com... Irmão, não faça isso. Nunca use os seus pés para ir fazer mal. Mas falaram mal de mim, falaram um negócio que eu não fiz. Quando Jesus foi acusado de um montão de coisa que ele não fez, o que Jesus fez? Ele se calou, porque quem justificava ele era Deus. O pessoal ainda ficou assim, você não vai falar nada não? Você não vai se defender não? Aí você quer ir lá se defender. Não, mas eu não sou isso, irmão. Deixa, ora, que Deus vai mostrar que você não é. Quantas pessoas já falou de mim, meteu o malho, tá entendendo? Eu fiquei quieta na minha, orei. Depois a pessoa ainda vem me procurar ainda, pedir ajuda. Mas se eu não prestava, por que vai, entendeu? Eu sou uma pastora que não valia nada, não prestava, por que vai pedir ajuda? Não funciona desse jeito. Depois a pessoa se arrepende, aí ela vai ver, poxa, caraca, errei o alvo feio. O que eu fiz com fulano de tal? Aí ela se arrepende e vai chegar perto de você e pedir desculpa. Me perdoa, eu falei um negócio de você que não era. Mas você não precisa ir lá, ficar aí. Isso é uma armadilha do diabo. Você vai lá, o diabo já está todo armado te esperando. Eu vou bater boca, eu vvou discutir, mas isso que o diabo quer, que você se rebaixe o nível dele. Aí está você lá, porque você, aí o diabo fica tão feliz, isso mesmo. Não cai nessa. Você é de Deus. É o que Ele quer que você faça isso, se rebaixe, não. Aí você faz diferente, você vai orar. Você vai vencer ele de uma maneira muito mais fácil. Sem precisar você se aborrecer, se estressar. Você está entendendo? É assim que eu faço. Eu vivo desse jeito. Gente, tem uma coisa que eu aprendi com o meu pastor, que eu não gosto, não faço, é ficar batendo boca com a pessoa quando eu vejo que é um demônio. Sou guardiã de assunto. Eu corto logo, tá bom, então vamos orar. Não, mas não vamos orar, irmão. Chega, vamos orar. E aí eu vou para casa e vou orar mesmo. Entendeu? Porque eu sei que o diabo já está ali, ele está querendo alguém para ficar batendo boca com ele. Esse alguém não sou eu, gente. Se eu tiver que conversar com alguém, eu vou conversar com Jesus, não vou ficar perdendo tempo com ele. Não, ele tem que amarrar e mandar embora. É isso que você tem que fazer. Nós somos feitos reis e sacerdotes, gente. Tem ideia do que é isso? Você já viu um rei ficar discutindo com o súdito dele? Já viu? Não vou não. Você já viu um rei fazer? Rei não se rebaixa assim, não. Fica discutindo lá com a pessoa. Não, rei é rei, irmão. Rei dá a postura de rei, falou, vai falar, não sai de perto. É isso que não é. É igual você está na postura de rei e sacerdote, vai ficar discutindo, batendo boca, mas nada, irmão. Deixa que não quer, vai lá e ora, amarra aquele demônio, manda aquele embora. E pronto, fica firme. Daqui a pouco o demônio sai, fica todo sem graça. Tu lembra quem estava aqui naquele dia de noite, Natasha, que estava um mau barulhão? Pum. Você estava aqui, quem estava mais? Ninguém estava aqui não, de noite? A gente estava aqui no culto, estão prestando atenção direitinho na palavra? Prestar atenção na palavra, hein, pessoal? Não deixa o inimigo distrair você, não. Eu, quando eu vou lá para o pastor Mota, ou quando eu paro para ouvir a palavra, gente, eu não perco nada que o pastor fala. Nada. Hoje de manhã, antes de descer para cá, eu estava escutando, o pastor estava pregando Josué capítulo 1, não é? Se você me perguntar, eu me arrumando e estava ouvindo. Se você me perguntar, eu te digo o que ele falou. Olha que eu nem parei com a Bíblia, que nem eu costumo fazer, não. Estava me arrumando e ouvindo.
Eu presto muita atenção no que Deus fala. Um dia desse de noite, a gente estava fazendo um culto aqui, e não sei quem que está fazendo barulho aqui fora, não foi? Aí, está atrapalhando um pouquinho o culto. Aí o João foi e ia levantando. Não, pastor, eu vou lá. Eu falei, João, senta aí, João. Ele, o que foi? Eu falei, isso aí é para distrair vocês, João. Se você não distrair vocês, para vocês não ouvir, quer ver? Não dá confiança não que vai parar. O que aconteceu? Parou, na hora. Aí eles ficaram assim, um olhando para a cara do outro. Tipo assim, ó, como é que aconteceu certinho igual a pastora? Porque eu já conheço o inimigo, ele é assim. É para distrair você, para você não ouvir a palavra. O diabo, ele é assim, ele gosta que você fique dando ibope para ele. Entendeu? E quando ele vê que está chamando a tua atenção, ele continua. Mas quando ele vê que você não está nem aí para ele, você já orou, já amarrou o demônio, já falou com Deus, Senhor, está na tua mão. Aí ele sai, pega a malinha dele e vai bota no murcho. Entendeu? Ele gosta de chamar a sua atenção, por isso você não tem que prestar atenção nele. Se o diabo vê que tem uma pessoa que faz um negócio que você não gosta, enquanto aquilo ali te irritar, o demônio vai fazer. Quanto ele vê que te irrita. Tá igual aquele negócio assim, um elefante incomoda muita gente, ele é assim. Mas quando você não ligar mais, não está nem aí, o Senhor está na tua mão, né? Aí ele para. Entendeu? O demônio, ele é desse jeito. Então, ele está falando aqui. Aí eu lembro que eu falei para o João, quando ele, não, vou lá, eu falei, João, tá quietinho aí, isso aí é para distrair você. Não dá confiança não que vai parar. Nem parou na hora, não foi nada? Na hora que eu falei, parou. Acabou o problema, aí ficou tudo em silêncio. Então ele está falando aqui, vamos lá. João 6, versículo 19. E testemunha falsa, que profere o quê? Mentira. Deus não gosta de mentira. Tem pessoa que acha que se mentir vai se dar bem, vai se dar mal. Porque Deus não pode ajudar essa pessoa que ela está mentindo. Agora preste bem atenção, pessoal. Essa aqui é a sétima, que Deus abomina. É o que aquelas irmãs estavam fazendo na igreja. Ó. O que semeia contenda entre irmãos. É um irmão que fica falando mal do outro irmão, que fica metendo malho no outro irmão. Isso é que elas estavam fazendo. Por isso que nenhuma das duas ficou lá, porque a Bíblia diz que o pecador não subsistirá na congregação dos poderosos. Já viu isso? Elas não ficaram lá, porque elas começaram a fazer coisa que aborrece a Deus. Irmão que semeia contenda entre irmãos. Porque, por exemplo, está amarrado em nome de Jesus. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que isso não aconteceu. Aí Rose me fez alguma coisa. Sei lá, falou mal de mim, alguma coisa que ela me fez. De vez eu ir para casa e orar pela Rose, eu vou e fico comentando com as outras irmãs que a Rose fez comigo. Isso não é legal. Você tem que orar. Por quê? Porque você, daqui a pouco, Zuzu, vamos botar assim um exemplo, Zuzu gosta de mim, que eu sou a pastora dela, e ela vai, tem irmão que faz isso, vai querer tomar minhas dores. Que isso? Falou isso da senhora e tal, e daqui a pouco começa uma maior guerra dentro da igreja. Você está entendendo? Um contra o outro, é o que o diabo quer. Não é para a gente fazer isso. A palavra de Deus diz que é para você bendizer os que vos... O que é isso? Eu vou falar bem de quem está falando mal de mim. Se eu está me metendo mal, não, mas ela é uma boa pessoa. Encerra por ali, você vai orar. Você já viu que o diabo está naquela pessoa. Então, se você for falar também, daqui a pouco o outro está falando, o outro está falando, está mal contendo dentro da igreja, e aí a família de todo mundo vai cair igual dominó. Tudo porque o diabo usou um pouco de fermento, leveda, toda a massa. Cuidado com isso. Sai fora disso. Aí quando aquelas irmãs começou a querer falar das outras irmãs dentro da igreja, eu nem ouvi, eu não queria. Nem ouvi, eu não queria. Também não falei delas, não. Diante do Espírito Santo de Deus, nunca falei delas dentro da igreja. Nem com ninguém. Eu só estou contando isso aqui para vocês como exemplo. Talvez tem pessoas que, não sei se houve a live lá do pastor Moro, eles devem ficar sabendo isso por aqui agora, porque eu nunca falei, nem para o pastor, nem para ninguém. Nunca falei delas para ninguém. Simplesmente eu via, ficava quieto na minha e orava.
Porque se eu falo também, aí ia começar, eu ia entrar nisso aqui, ó. Pronto. Aí eu entrei na panelinha no meio também. Irmão que semeia com pena entre um. Acaba falando, criando uma contenda, tem que vigiar. Você está entendendo? Tem que vigiar. Agora, pastor, mas eu estou passando uma situação ali com uma irmã precisa de uma orientação, de uma oração. Vai direto no pastor, vai direto na pastora, a pastora vai saber como resolver, ela vai te orientar, vai orar junto com você e também não vai ficar espalhando para todo mundo. Pastor, é diferente. Agora, dentro da igreja, cuidado, com esse negócio de você fala aqui, daqui a pouco está mal contendado, e a família de todo mundo vai caindo. Quer ver aquelas irmãs lá, começou por uma, as duas se perdeu. E essa irmãzinha era tão fervorosa, se ela simplesmente não tivesse ido na cabeça da outra irmã que estava contaminada, infelizmente, ela estaria lá até hoje. O marido dela já tinha sido convertido, o filho dela já tinha sido convertido, desviou todo mundo. Entendeu? Por causa disso aqui, um troço, um contêiner disso e disso. O diabo, o Lúcifer, fez isso lá no céu. Ame o seu irmão, ore por ele, mas quando vier, não, porque o fulano de tal, irmão, pula fora disso. Vocês estão sendo bem ensinados, pula, e isso é bíblico. É bíblico. Vou te mostrar na Bíblia também. Vamos lá. Isso é bíblico, cuidado, você tem que amar? Tem, mas a pessoa veio falar mal do outro, irmão, corta. Tá, irmão, vamos orar pelo irmão fulano de tal, vai todo mundo orar por ele. Mas ele não presta, não vai lá, não, mas isso aí a gente vai vigiar para a gente não pecar, vamos orar. E acabou. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vocês podem ter certeza absoluta que às vezes eu oro a Deus, eu oro muito por esse ministério, por isso. Que eu falo com Deus, quando eu vejo, porque às vezes tem pessoas que pensam que, mas tem uns probleminha dentro da igreja que a pastora não está vendo. Vendo, eu estou. Eu só não vou ficar falando, eu vou orar. Não é isso que Deus mandou fazer? Orar. Aí quando eu oro a Deus, eu sempre lembro isso a Deus. Falo, Senhor, que o Senhor ajude esses irmãos, essas irmãs, a seguir o meu exemplo, porque eu não faço isso. Eu não faço. Se vier, por exemplo, uma pessoa falar mal de qualquer um de vocês para mim, pode ter certeza que eu não sou pastora panelinha, não. Eu nem gosto de ouvir. Não gosto. Fala, Deus mandou a gente orar. Pode ficar com raiva. Às vezes tem pessoas que ficam com raiva de mim por causa disso. Já teve pessoa que ficou com raiva de mim, porque veio falar de outra pessoa e eu falei para ir orar, e a pessoa não gostou. Queria que eu falasse o quê? Que eu ficasse ali. É mesmo, né? Não vale nada, poxa, irmão. Eu não. Eu sou pastora de panelinha na igreja, coisa chata. Como é que eu vou chamar a atenção depois de alguém para não fazer isso se eu sou a primeira a fazer? Não tem como. Está amarrado em nome de Jesus. Não, comigo não funciona o negócio de panelinha, não. Eu falo, irmão, vamos orar nessa luta, né? Carne e sangue. É isso que a gente tem que fazer. Você tem que vigiar. Mas eu vigio, mas não adianta eu que sou pastora vigiar e você não vigiar, tá? Porque eu vigiando, eu estou protegendo a minha família. Vocês têm que vigiar para proteger de vocês também. Senão, depois de estar sendo tão ensinado, vocês caem no lábio. Aí fica complicado. Vou mostrar um negócio a vocês. É o diabo, gente. Toda pessoa que vem falar mal do outro, para você, pode ter certeza. Meter o mal no outro é uma coisa que Deus não gosta. Viu aqui, no irmão que semeia contenda entre irmão. E isso foi o que o Lúcifer fez lá em cima. Ele pegou uma terça parte dos anjos e jogou contra. Isso aí eu sempre fui muito cuidadosa, eu prestava bem atenção no que o pastor ensinava. Isso aí eu sempre fui muito cuidadosa, sempre vigiei muito, porque eu sei que o bichinho vem em tudo quanto é lugar. 1 Coríntios 5:11. 1 Coríntios 5:11.
Vamos pegar lá do 9. 5 ou 9. Acharam aí? Olha o que está escrito aí. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Às vezes você pensa assim, que prostituição é só pornografia. Não. É quando a pessoa ela está servindo a Deus e está servindo o inimigo ao mesmo tempo. Porque quando um irmão mete o malho no outro, fica falando mal de todo mundo, ela não está servindo a Deus não, irmão. Porque Deus não mandou a gente fazer isso. Deus mandou a gente fazer o quê? Orar um pelo outro, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Você falar mal dos outros é boa nova? Meter o mal nos outros é boa nova? Não, não é. Aí eu não estou servindo a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. Já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, os avarentos, os roubadores, os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele está falando das pessoas lá de fora, não, presta atenção nisso aqui. Olha o que ele está dizendo. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis. Associar, presta bem atenção, não é que você vai desprezar a pessoa, você vai parar de falar que a pessoa não faz isso, não. Porque você está simplesmente mostrando para a pessoa que você está mostrando que você é igual a ela se você fizer isso. Você está entendendo? Eu sou uma pessoa de Deus. Se a pessoa não quiser falar comigo, o problema é dela. Mas quando eu passar, eu boa tarde, papai. Eu sou de Jesus, eu não sou de diabo. Entendeu? Não estou com raiva dela, ela que está com raiva de mim, então eu não vou fazer isso. Não é você fazer isso, não. Você tratar a pessoa mal, espraguejar a pessoa, virar a cara para a pessoa, não é isso. Associar. O que é ser um sócio? É participar de um negócio junto. É isso? Associar é você não andar, ó, junto, concordando com o que aquela pessoa está fazendo de errado. Você vê que a pessoa não está legal, o que ela está fazendo não é legal. Ah, paz, boa tarde, bom dia, ela ali, você cai. Vigia, porque se o diabo pegou ela ou ele, pode querer usar aquela pessoa para derrubar você. Vocês estão entendendo? Outro dia eu estava ensinando isso aqui, o João Vitor. O João estava me falando de uma pessoa que a pessoa, infelizmente, a pessoa tem ódio de tudo quanto é pastor. A pessoa tomou ódio de tudo quanto é pastor. Um pastor para ela presta. E ela não está legal. Porque, poxa, a pessoa fazer um negócio desse, ela não está legal, então ela está precisando de mais ajuda, os negócios lá. Eu falei, João, você tem que ter cuidado, porque a gente já tentou tirar essa irmã da mão do inimigo, a gente não conseguiu, ela não quer. Se ela não quer, você tem que ter cuidado para você não tentar ajudar ela e você cair, porque ela não está legal com Deus. Aí você vai tentar levantar de qualquer jeito, ela não quer ajudar, ela vai acabar derrubando você. Você tem que vigiar. Se desprezar, não, bom dia, boa tarde, mas cuidado. A pessoa quer falar mal dos outros para você, a pessoa não quer, então não se associe. Ai, irmão, a gente vamos orar. Tem gente que para até você na rua para falar. É um exemplo de uma coisa que Deus quer ver Deus ficar triste e a pessoa fazer isso. Sabe o quê? A pessoa que está dentro da igreja falando mal da própria igreja. Para Deus, isso é uma pessoa ingrata, sabia? É uma pessoa que cospe no prato que ela come. Que não é ali que ela come a palavra, que ela se alimenta, que Deus está operando na vida dela, e ela está metendo mal na igreja. Ou ele. Jesus ficou olhando assim, é como se fosse uma traição com Jesus. Sim, entendeu? Sim ou não? Tem gente que para você na rua para querer falar mal do irmão, da pastora, do pastor, da igreja. Você não está bem, irmão. Essa pessoa não está bem. Você, pai, mas não se associe. Vamos orar. Mas se eu falar, pastor, se eu não escutar, a pessoa fica com raiva de mim. É o diabo que ficou com raiva porque você não quis ouvir. Você não caiu na dele. Deixa ficar com raiva, irmão. Você não vai pecar contra Deus para agradar a pessoa. Até porque ela está errada, ou ele está errado. Se parou você para falar mal dos outros, está errado é eles.
Pastor, se é a senhora, eu não escuto. Eu não escuto. Ah, mas se ficar com raiva, o problema é dela, o problema é dele, eu vou orar. Eu não vou tratar mal, não. Irmão, Deus abençoe, vamos orar. Tá, estou te abençoando, em nome de Jesus. Ah, mas só tem que me ouvir, porque eu não sei o que. Não. Vamos vigiar para a gente não pecar. Não falar mal do Getúlio, da Bernardina, entendeu? Eu não vou me associar de jeito nenhum. Eu tenho uma família, eu tenho netinha, eu tenho pessoas que precisam de mim, eu não vou me associar. Então, você pode muito bem tratar a pessoa bem, mas está vendo que ela a mente dela está totalmente esquisita, então é ela lá e você aqui, cuidado com isso. Aí ele disse, mas agora vos escrevi que não os associeis com aqueles que dizendo-se irmão, aquele que se dizendo-se irmão, presta atenção nisso aqui, aquele que dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou o que, pessoal? Maldizente, quer ficar falando mal dos outros, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Poxa, mas roubador, pastor, tem gente que não dá o dízimo. E às vezes você vai conversar com ela, ela vai tentar fazer a sua cabeça que, não, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento. A pessoa está fora da palavra, está te dando um conselho totalmente errado. Cuidado com aqueles que, dizendo-se irmão, eles pecam e tentam fazer você pecar também. Você não pode cair nessa. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, obedece a Deus. Se a pessoa está fazendo tudo errado, não está obedecendo, ela está te aconselhando você não obedecer, aquela pessoa não está com Deus, gente. Ela deu uma brechinha e o bichinho entrou nela. Tem que orar para aquilo sair de lá. Entendeu? E você vigiar. Jesus era vigilante. Tu lembra que o diabo, fração de segundo, entrou no Pedro? Ele percebeu logo. Jesus não caiu naquela, porque o diabo entrou no Pedro e o Pedro começou a aconselhar Jesus tudo errado. Não, Jesus, de modo nenhum, isso não vai te acontecer não, o Senhor não vai se entregar, dando conselho tudo errado para Jesus. Se Jesus não tivesse esperto ali, ele é mesmo, né, Pedro? Me entregar para quê, né? Não vou me entregar mais não. Ele teve caído naquilo ali. Mas não, ele estava esperto. Pedro era até um discípulo, só que o diabo enganou Pedro. Entrou lá nele lá. Depois saiu, mas entrou. Entendeu? Você tem que ser esperto, gente. Aí ele disse, com tal nem ainda comais, porque tenho eu que julgar os que estão de fora, e não julgai vós os que estão de dentro. Mas Deus julga os que estão de fora e tirai dentre vós esse inimigo. Sim ou não? Você não vai odiar ninguém. Deus não manda a gente fazer isso. Amai a vossos inimigos. Mas você tem que ser uma pessoa simples como uma pomba. Paz, Deus abençoe e tal. Não é fingimento não. Você realmente é uma pessoa dócil. Mas prudente como uma serpente. O diabo está ali, eu não vou cair nessa. Eu não vou dar ouvido ao conselho dessa pessoa, porque essa pessoa não está com Deus. Ela está até na igreja, ou até diz que é irmão, mas está fazendo tudo errado. É o que está escrito aqui, dizendo-se ser irmão. Você tem que seguir aquele que está fazendo certo, não que está fazendo errado. Senão você vai afundar com muita pessoa. Por isso que o Eliseu só andava no conselho de Elias. Veio 50 filhos de profeta tentando tirar ele. Ele não. Ele só ficava, não. Vou continuar aqui no conselho de Elias. Entendeu? Cuidado que já vem pastoras me dá conselho, tudo diferente da palavra. Aí eu, não, mas não foi isso que eu aprendi lá não. E lá que Jesus me libertou da bebida, do cigarro, das drogas, cansei de ver milagre lá, fui batizada com o Espírito Santo.
E isso aí que essa pessoa está me apresentando, que eu não vi nada. Lá eu vi, essa aí eu não vi nada. Dá tudo diferente, não aceito. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo falou, né? Admiro que tão depressa vocês passaram do evangelho de Cristo para outro evangelho. Ele ainda falou que se vier outra pessoa pregando uma coisa diferente, seja anátema, é maldição. Agora, presta bem atenção. Às vezes você está lutando pela libertação de um filho, de uma filha, uma dívida, um problema sério na sua vida. Pastora, tem hora que dá vontade de desistir. Eu já orei, fulano a cabeça dura, as coisas não andam. Parece que nada vai acontecer. O que Jesus está falando sobre isso? Lucas, rapidinho para a gente ir embora, tá? Lucas 18. Às vezes você pode estar até, pastor, eu estou até um pouco cansada já de tanto orar, de tanto pedir a Deus, gente. Parece até que o troço não vai acontecer mais, gente. A palavra de Deus diz que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Deus, ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, não, nem filho do homem para que se arrependa. É impossível que Deus minta. Uma coisa que você tem que crer. Jesus, ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, mas você não está em centro de batalha, não. Você vai ter que batalhar pela sua família, você vai ter que ser um Josué. O diabo tira, você ora para tirar do vício do cigarro, daqui a pouco você vai olhar, está no vício da bebida. Ora, tirar da bebida, tira da bebida, daqui a pouco a pessoa está com raiva. Você ora e você fica orando, até Jesus ir moldando aquela pessoa. Uma hora a pessoa liberta de vez. E ele tenta agir por trás das tuas costas. Às vezes você fica sabendo de certas coisas que você fica, meu Deus. Aí você chora, não acredito que meu filho está fazendo isso, que a minha filha estava fazendo isso. O Bernardino teve coragem de fazer isso. Mas Deus às vezes deixa você saber de certas coisas, não é para você se desmanchar, é para você orar porque Ele quer agir em cima daquilo ali. Ele está te mostrando aonde o diabo está agindo, que é para você ir lá certinho naquilo ali. Aí você vai fazer uma oração, você vai fazer um jejum, e aí você vai vencendo. É a mesma coisa aquela pessoa que está no vício. Pastor, aquela pessoa bebe, que é uma coisa. Como que eu faço para libertar aquela pessoa? Oração e jejum, sempre. Oração e jejum. Pai, essa oração é como agradecimento pela libertação do fulano, desse espírito do vício, disso. Se eu fazer ele tomar nojo, mas nojo disso, e sempre você vai orando e jejuando, não é uma vez e deixar para lá, é uma insistência. Você vai orando, vai jejuando e vai amarrando aquele espírito. Olha, você está proibido de usar o meu parente para beber, você está proibido de usar ele para fumar, você está proibido. Quando você menos esperar, aquela pessoa vai tomar nojo disso. Pastora, como é que você sabe disso? Gente, eu tinha várias pessoas na minha família viciadas. E hoje está tudo liberto. Com oração e jejum. A casta de demônio que só sai com oração e jejum. Todo dia. Ai, mas eu não aguento, pastor. Mas eu jejuava todo dia 3 horas. Todo dia. Naquela época da libertação dos meus parentes de vício, eu jejuava de 6 da manhã até 9 e pouco da manhã, 10 horas, porque era o horário que eu ia para a igreja. Eu entrava no jejum antes de ir para a igreja, eu ia para a igreja. Quando eu saía lá da igreja, eu entregava o jejum. Mas eu ia também no culto da noite. Então, quando era 6 horas da noite, eu entrava em jejum novamente. E aí eu ia até 9 e pouco, quando terminava o culto. Oração e jejum. Daqui a pouco foi só, fulano
foi liberto do cigarro, fulano foi liberto da bebida. É assim que você liberta, oração e jejum. E ordenando, você não vai mais usar esse corpo para beber, para fumar, para prostituir, seja lá o que for. Uma hora a pessoa liberta de vez. Você vai pedindo a Deus, Senhor, eu quero que essa pessoa tome nojo, tal. Daqui a pouco ela não faz mais. Só que o problema é que às vezes demora muito, é porque o diabo consegue fazer você duvidar. Tem hora que te dá uns cansaços, você para de orar e jejuar, quando ele já está quase saindo. Entendeu? Por isso que essa parábola aqui, ó, ele está falando aqui, vamos lá. Se você pegar firme, direto, não tem para onde correr, ele vai ter que sair. Amém? Glória a Deus. Seja da prosperidade, seja o que for. Até a própria pessoa, como eu orava, jejuava pela minha própria libertação dos vícios. Eu fui liberta. Tem que pegar firme. Aí Jesus vai liberar, mas tem que ser insistente, perseverante. Toda vitória, toda bênção grande na sua vida é a perseverança, a constância. Por isso que o diabo faz dentro de você desanimar, para um dia você ora, outro dia não ora. Uma semana você ora, uma semana você não ora mais, porque ele faz isso que ele sabe, que é a constância, a perseverança que vai fazer você vencer aquilo ali. É você não desistir. Perseverar. Então ele está falando aqui, Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É o que às vezes acontece. Demora e você, isso não tem mais jeito não. Pastor, eu estou anos orando. Hein? Tem muitos anos já que eu estou orando. Sei lá, acho que não acontece mais não. Entendeu? De nunca desfalecer. Aí ele disse assim, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis. Depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça. A viúva, ela não desistia. Todo dia ela estava ali, todo dia ela pedia, Isso aqui serve também para a pessoa que está com uma causa na justiça, sabia? Porque às vezes a pessoa tem uma causa na justiça, ela deixa aquilo para lá, não pode ser assim não, você tem que de vez em quando ligar para o teu advogado. Eu tinha uma irmã aqui na igreja, que ela estava com uma causa na justiça, aí ela, pastora, ora por essa causa na justiça. Eu falei: irmã, a senhora já foi lá ver direitinho com a tua advogada? Não, ainda não fui não. Eu falei: irmã, de repente seu dinheiro já está até lá. E a senhora não vai ver, a senhora não procura ver, a senhora vai lá ver. Aí depois ela veio me pedir oração de novo. Falei com ela: irmã, a senhora já ligou para o seu advogado? Já foi lá ver? Não, ainda não. Falei: pastor, toda hora que eu vou lá me dá um desânimo. Falei: mas a senhora tem que ligar, a senhora tem que procurar saber. Porque eu não sei não, mas eu acho que o seu dinheiro já está até lá. Sabe o que aconteceu? Quando ela foi lá ver, o dinheiro já estava lá, tempão. Deus me usou para avisar ela, não foi? E tu sabia que tem um certo limite para ficar lá? Tem um limite. Pode ficar, acho que é 3 meses, né? E eu falando para ela: vai lá ver, porque de repente seu dinheiro já está lá. Depois ela demorou, sei lá, uns 2 meses mais ou menos, sem receber o dinheiro de bobeira, porque o dinheiro estava lá já. Mas ela não foi ver. Você está entendendo? Estava lá. E depois, quando ela resolveu ir, ela: pastora, eu falei que foi bem que a senhora falou, meu dinheiro já estava lá. Falei. Entendeu? Porque esse negócio, de vez em quando, você tem que dar uma ligadinha, olha, e aí? Entendeu? Senão eu vou deixar o negócio rolando, só Jesus. Tá.
Mas eu estou fazendo a linha, eu sou pensionista, eu aposentada, e agora tem que ter essa carteira digital, a identidade nova. Porque senão eles vão bloquear. Ah, é? Ah. Mas aí começou agora em janeiro, eu já tinha que ter. Sim, eu tenho que ir lá no Carrefour tirar a minha. Vocês vão ter que marcar. Ela não precisa marcar não, senhora. A senhora já tirou a sua carteira nova? Já, né? A idadezinha dela não precisa não, mas a minha tem que marcar. Eu tenho que trocar a minha e tenho que trocar daí a minha, Natasha, eu troquei dela. Não tem mais número de identidade, é só seu telefone. Sim. Mas tomara que essa aí fica muitos anos, né? Pra gente acabar lá. Sim. Você entendeu como é que funciona? E eu falando com a irmã vai lá ver, liga. O dinheiro dela já estava lá um tempão. Mas eu acho que aquele desânimo que ela tinha era o inimigo que estava tentando impedir ela de pegar a benção dela, entendeu? Então é só ter que ser animada, irmã. Liga para lá, pergunta. Não custa nada perguntar. Essa mulher aqui, ela ficava ali importunando o juiz ali, ó. Fala, julga minha causa. E o juiz, ele falou, eu não temo a Deus, nem a homem nenhum, mas essa mulher ficou enchendo a paciência, vou julgar logo a causa dela, para ela ir embora logo de uma vez e me deixar em paz. Aí o que aconteceu? Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. Não é isso? E disse-lhe o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E ele disse, se Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele como? De dia e de noite? Ainda que tardio para com ele. Sabe o que é tardio? Ainda que pareça que está demorando um pouquinho, mas Deus vai fazer. Porque Ele vai fazer justiça por você, que clama por Ele de noite. Deus não é injusto, você não está pedindo? A palavra não diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Qual outro? Buscar e acharei. Deus não está falando isso? Então, se você está orando, você está pedindo, você está insistindo ali, Deus vai fazer. Você não pode desfalecer, perder a esperança. E vigia, que Jesus mandou você orar e, lembra que eu acabei de ensinar aqui? Cuidado. E quando você está na portinha da sua bênção, o diabo vem para te xingar, chamar de feia, alguma coisa ele vai querer fazer para poder ver se você se aborrece, se você fica chateado. Você tem que vigiar, não cai nessa. Faz o que Deus está falando. Pai, estou perdoando, eu prefiro obedecer ao Senhor. Se a pessoa está fazendo, o problema é dela. Estou entregando na tua mão, mas eu estou com meu coração limpo. Porque é para Deus te abençoar, você não perder a sua bênção. Entendeu? Não deixe o diabo tomar a sua bênção, nem sua coroa. Aí ele está dizendo, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé nessa terra? Ele perguntou, por quê? Porque a prova da nossa fé é o quê? A paciência. Não é só com você, comigo também. Eu tenho pessoas na minha família que eu oro muito pela libertação. Ainda não foi, mas vai ser. Já tem anos. Tem algumas coisas na minha vida, alguns propósitos na minha vida que eu estou em oração, estamos esperando. Na minha vida, na vida da Natasha, na vida da Yasmin, na vida de todo mundo. Mas não significa que vai demorar para sempre, não. A gente tem que crer, não pode assim, ficar hora para de orar, hora para de orar. Ele está falando aqui a importância de você orar sempre, nunca desfalecer, nunca deixe de orar, nunca. Vai lá, está alegre, ora, está triste, vai orar, entendeu? Tá na época da bênção, vai orar. Está na luta, vai orar, ora. Nunca deixa de orar. Glória a Deus. E tu lembra do Pedro, não lembra? Quando ele estava preso? Como que ele foi livre?
que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É assim que você liberta alguém da sua família. Vai sempre apresentando a Deus. E outra coisa, você tem que ir com as promessas. Tem gente que ora a Deus e a pessoa não sabe orar direito, porque a pessoa não vai, ela não lembra o Senhor. A Bíblia diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo. Foi Deus que mandou você procurar lembrar. Você tem que lembrar a Deus. Senhor, lembra quando o Senhor disse que todos os meus filhos serão discípulos do Senhor? Que grande será a paz deles? Que bendito é o fruto do meu ventre. O que é discípulo, gente? O que significa a palavra discípulos? Jesus disse que nossos filhos serão o quê? Discípulos, né? E o que é discípulo? Não, discípulo. Aluno, a mesma coisa que aluno, ensinados. Então você vai lembrar, o Senhor não está ensinando meu filho a fazer isso de errado. Não foi o Senhor que ensinou meu filho a xingar, não foi o Senhor que ensinou meu filho a beber. Não é o Senhor que está ensinando isso, mas o Senhor prometeu que eles serão ensinados do Senhor. Então eu peço que o Senhor ensine eles a vir para o seu caminho, a obedecer. Você está entendendo? Você tem que ir com a palavra de Deus. Agora você vai lá, Deus só liberta meu filho. Mas por quê? O que Deus disse sobre isso? Você não sabe nem o que Deus disse sobre isso. Você tem que ir com as promessas. Senhor, o Senhor lembra quando o Senhor disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O Senhor lembra quando o Senhor prometeu na sua palavra que não deixaria eu ser tentado acima das minhas forças? Antes com a tentação o Senhor me dará o escape? Então, Pai, não deixa eu ser tentado. O Senhor disse, lá como está no Salmo 90, no Salmo, na oração do Pai Nosso, não me deixe cair em tentação. Você tem que orar a Deus com as promessas. E outra coisa, foi bom lembrar disso aí. Gente, está um rola-rola na internet aqui, no WhatsApp, de uns vídeos falando de negócio de Covid, que esse vídeo aí, o pessoal tem que ser sábio, gente. A palavra de Deus diz o seguinte assim: ninguém de modo nenhum vos engane. Sabe por quê? Esses vídeos aqui é uns vídeos que mandaram para mim na época da Covid. É o mesmo vídeo. Esse vídeo não é recente, isso não é novo não, gente. Mandaram esses vídeos para mim na época da Covid, há 5 anos atrás. Agora estão reenviando o mesmo vídeo, todo mundo está achando que é da agora. Tem gente que me manda mensagem: olha aí, irmão, isso é lá de 1900 fraldinha, da época do Covid lá atrás. Eu sei porque eu recebi esse vídeo na época da Covid. Mesmo vídeo. Isso não é recente, tem que vigiar. Está todo mundo espalhando que a Covid voltou, que a Covid está voltando. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas não se armam com a palavra de Deus, porque Jesus ele disse o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a gente manda um diabo embora, a gente tem que proibir ele de voltar. O diabo proibir você de voltar. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. É isso que a gente tem que repreender, esse espírito como Jesus. Isso aí Jesus livrou a gente, isso nunca mais vai voltar. Jesus me libertou das drogas, nunca mais eu usei droga. Você entendeu? Deus não faz negócio mal feito. Deus é poderoso, né? Expulsou a Covid, agora a Covid está voltando com tudo, olha só. Caraca. Entendeu? Deus fez esse negócio só ali na hora, mal feito. Tem que vigiar, gente. Aí, a pessoa, tadinha, que não sabe, eu sei que ela não sabe o que está fazendo, fica enviando isso aqui, um para outro, ajuda a espalhar uma mentira do inimigo. Você está entendendo? Nós somos portadores de quê? De boas novas. Cuidado, olha, essa peste vai matar todo mundo. Poxa, Deus ficou olhando assim, vem cá, você, que lado você está? Você vai espalhar boas novas ou vai amedrontar o povo?
Jesus falou que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então esse vídeo aqui, gente, isso aqui é de lá da época da Covid, isso não é de agora. Alguém deve ter pegado esse vídeo, sei lá, deve ter pegado ele antigo lá de trás, achando que é da agora e está espalhando isso aí para todo mundo. Tem que vigiar, gente. Eu nem compartilho isso. Nem compartilho, isso é mentira, gente. Que Jesus libertou mesmo, acabou. Será que ele não é poderoso, não? A pessoa aceita, o Covid está voltando, está repreendido em nome de Jesus, nem está e nem vai voltar mais. Entendeu? Está voltando, manda ele dar meia volta e vou embora de novo. Em nome de Jesus, entendeu? Gente, o pessoal é ensinado, tão ensinado na palavra, cai nessas coisas, a gente fica olhando assim, entendeu? Misericórdia, acho que é a palavra de Deus. Então, uma vez teve uma pessoa que falou naquela época lá, falou uma coisa bem séria, que se todo mundo temesse o Senhor igual temia a coronavírus, hein? Caraca, todo mundo ia ser salvo. Corona está voltando, mas ninguém fica assim, Jesus está voltando. Vamos se consertar, porque Jesus está voltando. Assim, o pessoal tinha que estar preocupado com isso. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, gente. Vamos pegar água, sabonete, sal. Eita, essa chuvinha aí, hein? Essa chuvinha aí, boa. Os coqueirinhos estão tão felizes, ó. Depois passou aquela secazinha, ó. Vamos orar então em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos fechar nossos olhos, pessoal. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te glorificar e agradecer ao Senhor por esse conselho, também ao Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu, da importância da gente sempre orar e nunca desfalecer. Talvez essa pessoa, Pai, que já estava meio cansada, que achava que o milagre nunca vai acontecer, Pai, ajuda essa pessoa, abre os olhos espirituais e ajuda ela a enxergar que o Senhor está trabalhando, que o que ela quer vai acontecer. O Senhor disse que todo aquele que pede, recebe. E vai acontecer do jeitinho que elas estão orando, Pai. Tira toda dúvida, todo medo, toda ansiedade. E que em nome de Jesus venha acontecer um milagre na vida dessas pessoas. No casamento, na prosperidade, na salvação da família. Oh, Pai, na libertação dela ou dele, em todas as áreas. E eu paraliso a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, em nome de Jesus Cristo. Pega tudo que é teu e vai embora, em nome de Jesus. Oh Deus, eu consagro, Senhor, essa água, consagro esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa. Pai, quando aquela pessoa tomar, aqueles parentes tomar, Pai, que em nome de Jesus o Espírito Santo do Senhor entre em ação, Pai,
aconteceu e que eles venham se converter, Senhor, de todo o coração, cumprindo a tua palavra, como diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que todos sejam batizados, ó Pai, em teu nome. Que a mudança, a transformação venha acontecer, Pai, porque nós oramos a um Deus vivo e poderoso. É assim que nós oramos ao Senhor. Já agradecemos o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. Aliás, Deus, abra as portas da prosperidade. Que o Senhor não deixe faltar nada. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor nos prometeu. E é impossível que o Senhor minta. Que o Senhor venha, Pai, prover tudo que essas pessoas precisam. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos e agradecemos o Senhor em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém? Pessoal, é preciso pedir força a Deus, já está orando? Já. É preciso pedir força a Deus e crer. E crer, tem que parar de ficar, mas eu acho que não vai acontecer, mas demora muito, mas não quero. Para com isso. Começa a profetizar, em nome de Jesus vai acontecer sim, meu milagre vai chegar. Tem que parar de pensar negativo. Mas fulano é muito difícil de se converter. Para de pensar assim, quem vai converter ele é Deus. Glória a Deus. Vai acontecer sim, se Deus está falando que vai, é porque vai. Glória a Deus. Tem que crer, amém? Então vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. E Deus abençoe aí minha mãe. Mãe, bom dia. Deus abençoe a senhora. E o João Vitor. Deus abençoe, João. A paz do Senhor. Tá?